Agora, crianças, peguem seu livrinho de Ciências Humanas. Abra na página 60. Pegue também, hoje você vai acompanhar uma leitura do livro Muitos Textos, Tantas Palavras. Ó, esse aqui. E vai abrir aqui na página 76, 77, porque você vai acompanhar comigo uma leitura, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre profissões que deixaram de existir, né? Você sabia que a gente já conversou sobre as profissões do campo e da cidade, suas atividades nessas regiões, mas vocês sabiam que as profissões fazem parte da vida dos seres humanos há muitos e muitos anos? E que são as profissões que transformam os elementos da natureza em alimentos, roupas, utensílios, moradias, tudo aquilo que nós necessitamos para sobreviver? E que existem pessoas que desenvolvem algumas atividades e outras pessoas desenvolvem outras, que são as profissões, né? E com o passar do tempo, muitas coisas vão mudando e continuam sempre mudando. As nossas necessidades vão mudando. Então, algumas atividades deixam de existir, né? Então, eu vou ler para vocês um textinho lá do Muitos Textos, Tantas Palavras, que você já abriu aí na página 76. Cadê? Aqui. Isso. Que você verá algumas profissões que não existem mais. Por exemplo, o despertador. Não é o despertador lá do nosso reloginho, hein? Olha só como é que era. Já imaginou ser acordado com batidinhas em sua janela, ao invés do som estridente dos despertadores? Essa era justamente a função de alguns homens e mulheres que madrugavam e iam de casa em casa acordando a vizinhança. Eles usavam pedaços de madeiras ou pedrinhas para tirar os clientes da cama. Então, olha aqui, ó. Esse era o despertador humano. Pegava uma varinha ou jogava pedrinha na janela e a pessoa acordava. Sabia que era horário de acordar. Ele fazia essa função. Aí, temos mais profissões que já deixaram de existir. Cadê? Deixa a Pro achar da Pro aqui. Aqui, ó. Opa. Achei. O acendedor de lâmpadas e a telefonista. O acendedor de lâmpadas, até a invenção da luz elétrica, o seu uso na iluminação pública era uma figura essencial, né, para a iluminação das ruas, que contavam com lâmpadas a querosene. O acendedor de lâmpadas. Então, antes de inventarem a luz elétrica, os postes das ruas eram colocados dentro dos postes um óleo chamado querosene com um pavio, e existia esse trabalhador chamado acendedor de lâmpadas, que ele ia lá e acendia, né, com fogo esses postes que iluminavam as ruas, né, durante a noite, né? Então não era lâmpada assim que nem a gente tem na nossa casa, era com fogo, ele acendia esse fogo. Quando chegava de manhãzinha, ele ia lá e apagava o fogo, as luzes, e aí as lâmpadas ficavam apagadas. Quando veio a energia elétrica, esse profissional também deixou de existir, não precisava mais dessa função. As luzes se acendem sozinhas, né? Na rua. Lógico, alguém está ligando essa lâmpada, botando a rede elétrica para funcionar, mas não lá na rua, em outro lugar, na estação elétrica. Mas esse acendedor de lâmpadas não precisa mais existir. Acabou a profissão dele. E telefonista. Essas profissionais eram importantes na operação de grandes redes de telefone, até a tecnologia torná-las obsoletas. Elas conectavam chamadas de longa distância e transferiam ligações de maneira manual, coisas que hoje são feitas de modo digital. Então, as telefonistas... Sabiam que eu já fui telefonista? Eu já fui telefonista numa época. Quando era bem novinha, eu era telefonista. Então, você recebe as ligações, elas vêm todas para você numa caixinha, né?
num terminal que a gente chama, como se fosse um grande telefone. E as pessoas pediam para você transferir essas ligações para outras pessoas e você transferia. Hoje em dia não, você já liga direto onde você quer. Você já liga direto numa empresa. E aí, quando você fala, já tem um robozinho lá falando com você, em qual ramal que você quer, você digita o número e já vai direto. Não precisa mais desse profissional para fazer essa transferência, que seria a telefonista. É uma profissão que também já deixou de existir. Tá bom? Então, agora que você já viu alguns exemplos de profissões, eu vou mostrar para vocês umas outras aqui que a professora trouxe, né? Inclusive, tem umas que a professora até já falou, né? Ó, telefonista, uma profissão que deixou de existir, como já foi falado. O arrumador de pinos de boliche é uma profissão também que deixou de existir. Não era automático. Então, as pessoas iam jogar boliche e jogavam, os pinos caíam. Só que não tinha aquela maquininha que puxava os pinos e já deixava em pezinho tudo arrumado. Não. Tinham os arrumadores, ó. Colocavam pessoas em cada raia, ó. E eles levantavam os pinos e arrumavam para a pessoa poder jogar outra partida. Uma profissão que também deixou de existir. O engraxate. O engraxate era uma figura muito comum até alguns anos atrás, né? Aqui em Bastos, quando eu era pequena, tinha na rodoviária, tinha alguns engraxates. Normalmente eram pessoas bem novinhas, né? Alguns meninos que ficavam na rodoviária esperando as pessoas chegarem e eles engraxavam os sapatos dos homens, ó, deixavam brilhosos. Mas, né, tudo mudou, essa profissão também deixou de existir. O acendedor de lâmpadas nós já falamos. O leiteiro. Hoje nós temos leite no supermercado, encontramos facilmente, podemos buscar em qualquer mercearia. Mas há alguns anos atrás, não. O leite não era industrializado, então existiam os leiteiros, essas pessoas que iam até o curral, nas fazendas, nos sítios, buscavam esse leite e distribuíam nas cidades, né? De porta em porta, as pessoas esperavam o leiteiro chegar para pegar o seu leite para tomar café. Esse leiteiro não existe mais, porque hoje em dia está muito fácil, está tudo industrializado. Padeiro de rua, que até tem algumas cidades do interior. Aqui embaixo, há alguns anos atrás ainda eu via, né? Mas hoje em dia é muito difícil, é uma profissão que praticamente não existe mais, né? A pessoa ia nas indústrias, nas padarias e levava os pãezinhos de casa em casa, de porta em porta. Hoje não, você vai na padaria, compra seu pão, ou vai no mercado, compra o pão industrializado e deixa em casa. É uma profissão que praticamente deixou de existir. O cocheiro é essa pessoa que conduzia uns cavalos com essa carrocinha aqui, ó, que era o táxi antigamente, um táxi movido a cavalo. E a pessoa que conduzia o cavalo e levava a pessoa até o seu destino era chamada de cocheiro. Com a Revolução Industrial, né, com o desenvolvimento das indústrias, então essa profissão de cocheiro não existe mais. O cavalo fica lá no campo bonitinho e nós temos na rua, que foi substituída pelos táxis, pelos Ubers, pelos automóveis, as motos. Não tem mais essa figura do cocheiro, né? Então são exemplos de algumas profissões. Agora você vai pensar, você vai fazer uma atividade lá na sua página 60 do seu livro verde de Ciências Humanas. Eu mostrei algumas atividades que não existem mais, algumas profissões que não existem. Você vai escrever aqui para mim, ó, nesse quadro da página 60, aquela que você achou mais interessante, né? E você vai dizer para mim por que você achou essa profissão interessante. Você vai compartilhar comigo a sua conclusão, as suas impressões a respeito dessa atividade que deixou de existir, tá? Escreve o nome da profissão, põe lá para mim o que é que a pessoa fazia nessa profissão e se você achou interessante, tá bom?
tira uma foto dessa atividade da página 60, manda para a professora.